Bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos dar início ao nosso estudo de Química Orgânica e hoje eu vou introduzir alguns conceitos de Química Orgânica para vocês começarem a ficar familiarizados. Bom, a primeira coisa que a gente tem que saber é identificar os compostos orgânicos. Então, a química orgânica é a parte da química que vai estudar os compostos de carbono. Então, todo composto orgânico vai ter carbono e hidrogênio. Como, por exemplo, eu tenho esses três compostos aqui. O ácido etanóico, que a gente encontra no vinagre. O etanol, que é o álcool que a gente utiliza, né, para combate ao Covid, que vocês já estão acostumados. E a propanona, que é o composto que a gente utiliza para retirar o esmalte dos dentes. Mas também tem alguns compostos que possuem carbono e não são compostos orgânicos, que é o caso do dióxido de carbono, que é o nosso gás carbônico, o ácido carbônico, que é o ácido que a gente encontra, que ele libera gás carbônico, que é o gás do refrigerante, e também o monóxido de carbono. Bom, quais são as propriedades dos compostos orgânicos? A primeira propriedade que a gente tem é a capacidade de formar cadeias carbônicas, ou seja, um carbono vai se ligar ao outro. Aqui eu tenho, um carbono se ligando ao outro, então a gente tem uma cadeia carbônica. A mesma coisa aqui, ele pode se ligar de maneiras diferentes, eu pode se ligar assim, ou na forma de um ciclo, ou então com outros elementos químicos também. A outra propriedade que é importante é saber que o carbono é tetravalente. Lembra que o carbono ele pertence à família 4A. O número da família corresponde ao número de elétrons na última camada. Então, se pertence à família 4A, quer dizer que tem 4 elétrons na última camada. Lembra lá da ligação covalente, regra do octeto? Ou seja, o átomo se estabiliza com 8 elétrons na última camada. Então, de 4 para chegar a 8, faltam 4. Então, o carbono tem que fazer 4 ligações para se estabilizar. Por isso que ele é tetravalente, tetra de 4, valente de ligação. Então, o carbono faz 4 ligações. Agora, quais são os tipos de ligações que o carbono pode fazer? Ele pode fazer todas as ligações simples. Lembra que o tracinho é uma ligação, então se tem um tracinho só, a gente chama de ligação simples. A gente pode ter 2 ligações simples e uma dupla. Se eu somar sempre todos os tracinhos, que são as ligações, sempre tem que corresponder a 4, porque o carbono é tetravalente. Aqui eu posso ter uma ligação simples e uma tripla, ou 2 ligações duplas. Além do carbono, a gente também tem outros elementos químicos que também podem se ligar aos nossos compostos orgânicos, que são os halogênios, o oxigênio, o enxofre, o nitrogênio e o fósforo. Esses são os mais comuns da gente observar nos compostos orgânicos. Existem outros? Existem, mas esses aqui são os mais comuns. Então agora vamos ver quantas possibilidades de ligações que cada um pode fazer. Então vamos começar pelos halogênios. Halogênios são os elementos da família 17 ou família 7A. Lembra? 7 possuem 7 elétrons na última camada. De 7 para chegar a 8, regra do octeto, vai faltar 1. Então, a gente diz que ele faz uma ligação só. Então, a família dos halogênios, elementos são monovalentes. Eles fazem apenas uma ligação. Então, como a gente tem o cloro, o flúor, o bromo e iodo, a gente observa mais compostos orgânicos com halogênios, com cloro e bromo, mas também tem flúor e muito pouco de iodo, tá? Então, como é uma ligação só, então a gente vai representar apenas um tracinho.
Agora temos elementos, o oxigênio e enxofre, que pertence à família 16. 16, família 6A. 6. Para chegar a 8, faltam 2. Então, eles têm que fazer 2 ligações, são chamados de bivalente. Quais são as possibilidades de ligações que eles podem fazer? Eles podem fazer as 2 ligações simples ou uma ligação dupla. Os outros 2 elementos são o nitrogênio e o fósforo, que pertence à família 15, a família 5A. De 5 para chegar a 8, faltam 3. Então, ele tem que fazer 3 ligações. Ele é chamado de trivalente. Quais são as possibilidades de ligações? Eu tenho todas as ligações simples, ou uma dupla e uma simples, ou então ele pode fazer uma ligação tripla. A gente também tem o carbono, que a gente já viu, que é da família 14, família 4A. De 4 para chegar ao 8 faltam 4, então tem que fazer 4 ligações, é tetravalente. E as possibilidades de ligações são todas simples, uma dupla e 2 simples, uma tripla e uma simples, ou 2 duplas. E o hidrogênio também. O hidrogênio, lembra que ele não tem família, ele só está ali na família 1, somente para deixar a tabela simétrica, mas o hidrogênio não pertence à família 1. Ele só pode fazer uma ligação. O hidrogênio não segue regra do octeto, não vai colocar o hidrogênio com 7 ligações. O hidrogênio, ele faz apenas uma ligação, tá? Então, o hidrogênio, ele é monovalente, então ele só faz uma ligação. Bom, agora os tipos de ligações. A gente viu que tem a ligação simples, que é um tracinho só. Então, a ligação simples a gente chama de ligação sigma. Então, um tracinho a gente vai ter uma ligação que a gente chama de sigma. Eu tenho a dupla, então eu vou ter a original, que é a sigma, e eu coloquei mais um tracinho, então eu vou ter que dar um nome diferente, que vai ser a pi. Então eu vou ter uma ligação sigma e a outra pi. E a tripla, que ele vai possuir uma ligação sigma e 2 pi. Aonde eu vou colocar sigma e aonde eu vou colocar pi? Tanto faz, porque ele não vai pedir para você desenhar. Tá? Ele só vai pedir, o exercício só vai pedir para você contar. Então não fica preocupado aonde você vai colocar as ligações. O que você tem que saber é que se for ligação simples, um tracinho só, é sigma. Dupla, uma sigma e uma pi. E a tripla vai ser uma sigma e 2 pis. Então vamos a um exemplo aqui. Ó, vou começar por esse carbono aqui. Aqui eu tenho uma ligação, um tracinho só. Então eu vou ter uma sigma. Esse outro aqui, esses outros 2 aqui, eu também só tenho um tracinho só. Então sigma, sigma. A outra ligação aqui, eu também só tenho um tracinho, sigma. Aqui eu também só tenho um tracinho, sigma. Aqui eu já tenho 2 tracinhos juntos, então uma vai ser sigma e a outra vai ser pi. A outra ali eu só tenho um tracinho, sigma, um tracinho, sigma, um tracinho, sigma, um tracinho, sigma, sigma. Agora aqui eu tenho 3 tracinhos juntos, ou seja, eu tenho uma ligação tripla. Então eu vou ter uma sigma e 2 pis. Aí agora o restante eu só tenho um tracinho só, sigma, 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 sigma. Os exercícios, eles pedem para você contar sempre as ligações pi. Eu não vejo exercício pedindo para você contar as ligações sigma. Então vamos contar as ligações sigmas e as ligações pi. Nas ligações pi é fácil, porque como você tem a menor quantidade de pi, é mais fácil de você contar. Observando, eu tenho 3 ligações pi. Agora, se o exercício pedir para você contar as ligações sigma, eu aconselho a você riscar para não se perder, tá? Então vamos riscar e contar as ligações sigmas. Eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
então eu tenho 16 ligações sigmas. Agora vamos aos tipos de fórmula. A gente tem a fórmula estrutural plana, que vai mostrar a estrutura toda da molécula. Então vai mostrar todas as ligações que existem entre os carbonos, entre o carbono e o hidrogênio, se tiver outros elementos químicos também. Além da fórmula estrutural plana, a gente tem a fórmula molecular, ou seja, a gente vai dizer a quantidade de cada elemento químico que tem na molécula. Então, contando nessa molécula, eu só tenho carbono e hidrogênio. Então, eu vou contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 carbonos e os hidrogênios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 hidrogênios. Se você achar que tiver uma quantidade muito grande de hidrogênios, faz do mesmo esquema que a gente fez com as ligações sigma. Corta os hidrogênios para você não se perder. Agora, se eu tiver outros elementos químicos na molécula orgânica, a gente tem que seguir uma sequência, que é a sequência Shon. Primeiro a gente escreve a quantidade de carbono, depois de hidrogênio, depois de oxigênio, depois de nitrogênio e outros elementos químicos que tiver. Além da fórmula molecular, a gente também tem a fórmula condensada. Então agora a gente vai condensar os hidrogênios, ou seja, esse carbono aqui eu tenho 3 hidrogênios ligados a ele. Então eu posso escrever CH3 ou H3C, tanto faz. Por quê? Por que eu escrevo H3C? Porque a ligação aqui é carbono-carbono e não é a ligação desse carbono com o hidrogênio. Por isso que a gente escreve H3C. Mas é a mesma coisa, CH3, H3C. Bom, agora o outro. Esse carbono aqui, eu tenho 2 hidrogênios ligados a ele, então vai ser um CH2. A mesma coisa com o carbono do lado, CH2. A mesma coisa, CH2. A mesma coisa, CH2. A mesma coisa, CH2. A mesma coisa, CH2. Então, deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora a gente vai para o 8º carbono, que ele tem 3 hidrogênios ligados a ele, CH3. Agora a gente pode condensar ainda mais. Se vocês repararem aqui, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 CH2 seguidos. Então a gente pode escrever do seguinte modo: H3C, CH2, entre parênteses 6, porque são 6 CH2 seguidos, e termino com CH3. Bom, além da fórmula estrutural plana, da molecular e da condensada, a gente tem uma outra fórmula estrutural, que é a mais utilizada nos exercícios, que é a fórmula em bastão, que é a fórmula em zigue-zague, que é esse caso aqui. Na fórmula em zigue-zague, a gente não representa nem o carbono e nem o hidrogênio que está ligado ao carbono. Mas se tiver outros elementos químicos, como o oxigênio, o enxofre, o nitrogênio, o fósforo, ele vai representar nessa molécula. Mas se for só carbono e hidrogênio, ele não vai representar, então vai representar zigue-zague. Ou seja, cada vértice dessa figura está representando um carbono, que é aqui, ó. Nesse caso aqui, ó, eu tenho esse vértice aqui, então eu tenho carbono. Lembra que o carbono ele tem que fazer 4 ligações. Então eu tenho aqui ele fazendo uma ligação para 4, faltam 3. Então aqui ele não está representando 3 hidrogênios nesse carbono. A mesma coisa nesse daqui, ó, ele está fazendo 2 ligações. Então faltam 2 hidrogênios para completar 4. O outro carbono, a mesma coisa. Ele está fazendo 2 ligações. Faltam 2 hidrogênios para completar 4 ligações. Fez a mesma coisa nesse, 2.
Esse daqui também está fazendo 2 ligações, faltam 2 hidrogênios. Esse está fazendo 2 ligações, faltam 2 hidrogênios. Esse está fazendo 2 ligações, faltam 2 hidrogênios. E esse último aqui está fazendo apenas uma ligação, só está saindo um tracinho dele. Então, para 4, faltam 3 hidrogênios. Então, são essas fórmulas que podem aparecer. Qual é que aparece nos exercícios? Aparece mais a fórmula em bastão, às vezes aparece a fórmula condensada. O exercício normalmente pede para você determinar a fórmula molecular, tá? Agora vamos ao último tópico dessa aula, que é a classificação dos átomos de carbono. Então você vai olhar para aquele carbono. Aquele carbono está ligado a quantos carbonos? A quantidade de carbono que tiver ligado a ele vai ser a classificação dele. Então, por exemplo, o carbono ele é dito primário quando é o carbono que está ligado apenas a um átomo de carbono ou a qualquer átomo diferente de carbono. Então, por exemplo, se eu tiver um carbono que está ligado a ele, um oxigênio e um hidrogênio, e outro hidrogênio não está ligado a mais nenhum outro átomo de carbono, ele também é classificado como carbono primário. Não existe carbono zerário, tá? Não existe. Então, o carbono primário é aquele carbono que está ligado apenas a um átomo de carbono ou a qualquer outro elemento diferente de carbono. Carbono secundário vai ser o carbono que está ligado a 2 carbonos. Terciário é o carbono que está ligado a 3 carbonos. Quaternário é o carbono que está ligado a 4 carbonos. Então, ou seja, para classificar os átomos de carbono, só serve carbono ligado a ele. Então, vamos ao exemplo. Eu vou colocar como carbono primário em vermelho, carbono secundário em verde, carbono terciário em roxo e carbono quaternário em amarelo. Então, eu tenho essa estrutura aqui, onde essa estrutura em bastão, ele não está representando nada, só tem uma figura. Então, quer dizer, eu só tenho carbono e hidrogênio. Como eu vou classificar carbono, então só me interessa colocar carbono. Eu não vou ficar completando com hidrogênio. Então, quer dizer, cada vértice da figura vai corresponder a um átomo de carbono. Então, vamos colocar os carbonos. Ó, aqui eu tenho carbono, 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 carbono. Então, vamos começar a classificar. Vou olhar para este carbono aqui. Ele está ligado apenas a este carbono aqui. Como está ligado apenas a um átomo de carbono, ele é classificado como primário. Esse carbono aqui está ligado apenas a um átomo de carbono também. Ele é classificado como primário. Agora, este carbono aqui, ele está ligado a 1, 2, 3. Então, ele é classificado como carbono terciário. Não confundir a quantidade de carbono com a quantidade de ligações do carbono, tá? Quantidade de ligação não tem nada a ver para você classificar o átomo de carbono. Apesar desse carbono aqui, ele está fazendo 1, 2, 3, 4 ligações, ele não é classificado como quaternário, e sim como terciário. Então, não confunda ligações visíveis que você está vendo na molécula com classificação de átomo de carbono. Esse daqui eu já apertei sem querer aqui o botão, né? Então, esse carbono aqui está ligado a 1, 2 carbonos, secundário. Esse daqui está ligado a 1, 2 carbonos, secundário. Esse está ligado a 1, 2 carbonos, secundário. Esse daqui está ligado a 1, 2, 3, 4 carbonos, quaternário. Esse está ligado apenas a um carbono primário. No caso aqui, esse daqui está ligado apenas a um carbono primário, de cima também. Esse daqui está ligado a 1, 2, 3 carbonos, terciário. Agora, esses dois aqui, ó, esse daqui está ligado apenas a um carbono primário e esse também está ligado apenas a um carbono primário. Então, cada um é primário. Contando os carbonos primários, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos primários. Secundário, 1, 2, 3 carbonos secundários. Terciários temos 2 e quaternários nós temos 1.
Então aqui encerra essa aula. Façam os exercícios propostos para vocês, tá? Qualquer dúvida, pode tirar dúvida comigo em sala de aula, que eu vou estar à disposição. Bom dia, boa tarde ou boa noite para todos.